Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Bom dia a todos, a gente está aqui para mais uma live no Espaço Guia, como está tudo fechado, então a gente está aqui, só a gente fazendo a live, não tem mais ninguém no espaço. Então se você já puder compartilhar e curtir a live, seguir no YouTube e todas as redes sociais que estão aparecendo, tem até no Instagram agora. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho interessante, que é mediunidade. E por que falar isso? Né? Embora a gente está no espaço aqui, muita gente já está careca de escutar isso, porque que nem eu tô aqui há 5 anos, vai para 6 anos. Eu já escutei isso várias vezes, porque rodou várias vezes o grupo. E aí eu parei para pensar e falei, putz, a gente nunca falou isso para quem está em casa, né? Como é mediunidade, como é o começo da mediunidade, que você sente algo que pode não ser, você fica naquela, o que será que é isso? Eu senti isso, será que é alguém que está falando comigo? Não é? Eu tive um sonho assim, o que é? Então a gente tirar essas dúvidas, aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, que é a Simone que já vai entrar, para contar experiências de como foi o começo e como a gente pode se empoderar para isso. Porque às vezes é muito normal no começo da mediunidade, a espiritualidade também deixa, mas a gente fica pegando algumas coisas, né, para aprender a lidar com isso. E é nesse momento que às vezes a gente não lida muito bem com isso, se acomoda muito fácil. Então, eu pego alguma coisa, alguém limpa para mim. Eu pego alguma coisa, alguém limpa para mim. E por aí vai, e a gente não aprende que tem coisas que a gente pode a gente mesmo fazer, né? De você pegar, você mesmo se limpar, você se cuidar, você ter noção do o espaço de é o meu espaço, né? Não ficar invadindo o espaço do outro. Quando eu falo isso é energético, e a gente pode falar mais sobre isso, que pessoas invasivas existem também no mundo espiritual, né? De ficar invadindo o espaço, a aura do outro, sugando a energia do outro. Então a gente vai conversar sobre isso para não ser uma pessoa assim, né? Alguém quer dar mais uma abertura? Pode dar o chute. Como é que fala quando a gente dá o primeiro chute do jogo? Não sei, não hoje. Não? Pontapé inicial. Pontapé inicial. Isso aí. Boa. Sugira que a gente vai. Então que nesse momento a gente seja assistido por os nossos irmãos de cima. E vamos lá. Mediunidade. Então, tem vários tipos, então não é só um. Então, que nem tá lá na Bíblia, que fala que a gente tem vários, agora não lembro a palavra, vários dons. Dons espirituais. Há vários. Então não é tipo, só um. O dom é assim, assim, assado, e é só isso e nada além disso. Tem vários. Acho importante frisar que é uma característica do ser humano e não existe quem não tenha. Exatamente. Todo mundo tem. Todo mundo. Todo mundo já passou pela situação de estar dentro do carro ou estar andando a pé. Eu vou virar à esquerda. De repente fala, acho que eu não vou virar à esquerda, eu vou virar à direita. E daí você vira à direita e descobre que alguma coisa aconteceu se você tivesse ido por outro caminho. Ou então pior, você teima e vai pelo que você quer e acontece alguma coisa. Não alguma coisa muito séria, mas você tropeça ou você vê alguma coisa acontecer. Essas pequenas intuições que a gente tem, isso é mediunidade. Isso são os anjos de Deus tentando avisar a gente de alguma coisa, tentando ajudar a gente em algum sentido. Isso é mediunidade. Qualquer coisa que esteja fora do seu campo físico, que você não pegue e não veja com seus olhos do corpo, é alguma coisa que está em outra dimensão. Então isso faz com que você precise
da mediunidade, que é o quê? O entremundos, né? A visão entre mundos que todo mundo tem, mais ou menos desenvolvida. Tá? Só para quem não tem bem esse conceito, para ficar bem claro, para a gente poder continuar o assunto. E aproveitando o gancho já de intuição, uma mediunidade, não sei se é a mais comum, não vou afirmar nada, só eu acho que seja a mediunidade intuitiva, né? O que é a intuição? Acho que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos tem uma noção de como é. Que nem, você está andando num carro, você fala esquerda ou direita. Parece que algo coça para algum lado. Fica, não, tem que ir para isso. Uma coceira interna, não, vai ali, vai ali. E isso é uma intuição, ou A ou B. Aí você sente ou A ou B. Né? Você fala, não, eu tô sentindo, parece que, vamos supor, o A combina. Você dá a sensação, ó, o A combina certinho ali, o B não tá combinando. Porque pelo menos eu tenho uma noção assim, o combina ou não combina. E aí eu falo, então eu sinto de tal, de nesse. É uma mediunidade intuitiva, que pode ou não vir de um ser externo. Então a intuição, eu acho legal que ela pode vir, é de um espírito, mas é da gente mesmo. Então pode vir, que nem ela é um encarnado, eu sou um desencarnado. Eu dou uma intuição para ela, falei, vai com a Rê, não vai com o Gerson. Ou ela mesma, aí a gente não tocou nesse assunto ainda, mas um dos corpos dela, o corpo mental, a alma dela, vai olhar e falar, não, eu reconheço, né, energia, alguém que já, a sua alma vive há trocentos milhões de anos e ela lembra de tudo, a gente não lembra, mas ela lembra. Então ela mesma vai falar, vai com a Rê, não vai com o Gerson. Entendeu? Então é legal que pode vir de um ser externo ou pode vir da gente mesmo. Então por isso que a gente fala, às vezes é coisa da minha cabeça e não sei o que. E pode ser coisa de você mesmo, mas não quer dizer que esteja errado. Que você tem que seguir, né? A gente sente, a gente sabe, então você reconhece. Que nem, vou dar um exemplo. Quando você olha e fala, você pega uma fila de gente assim, fulano eu gosto, eu vou com a cara, não vou, esse eu vou, não vou. Você, à primeira vista, você reconhece energeticamente quem melhor se adapta ou não. Não quer dizer que aquela pessoa que você falou, não vou muito com a cara, você não possa conhecer, bater uma ideia e gostar. Mas ele, energeticamente, à primeira vista, você conseguiu reconhecer algo, de próximo ou não. Então, tanto vale algum espírito falar, não vá para tal caminho, quanto você falar, não vou por tal caminho, vou para tal caminho. Não depende só de coisa de fora. Esse também depende da gente mesmo, a gente consegue. Intuição, conversar com o espírito, que eu acho que é a coisa que a galera mais pergunta. Pelo menos aqui no espaço, quando me perguntam, como eu sei que alguém está falando comigo ou não. E não importa se você sabe se alguém está falando com você ou não, essa é a questão. Quanto mais você se importa com isso, menos você vai saber. Quanto menos você se importar, mais você sabe. Por quê? É tipo quando você quer muito algo, aí o espírito fala, não vou te dar essa... Agora não. Aí quando você larga a mão e fala, eu só vou seguir minha intuição, o que veio, se é pro bem eu vou ajudar, aí começa a desenrolar isso. Por quê? Vem de fontes diferentes. Quando você tá ali vamos supor, na maca, que aqui tem os atendimentos de maca. Para quem já veio aqui, para quem não veio, vai ver, né? Tem o endereço aí. Quando está ali, você está na maca. A pessoa não está tão... Não que ela não esteja preocupada com isso, mas ela está muito mais preocupada em saber quem é o espírito com quem ela trabalha do que está ajudando ali. Ela está com focos diferentes. Então ela está mais preocupada em saber quem está com ela, e a história da entidade, o nome e não sei o que, do que tá aberta ali para o que vier eu vou ajudar desde que seja bom. É bom a gente se atentar a isso, porque o que importa mesmo é o que está fazendo. Se é bom ou ruim, ajudar o próximo. Quem está ajudando não importa muito.
Então pode vir como, falar com o Espírito, como pode vir? Por voz, que é a mediunidade de audiência. É audiência, não? Auditiva. Por auditiva, então, você, do mesmo jeito que a Regiane está me escutando, ela estaria escutando alguém desencarnado. É uma conversa normal, você escuta e você fala. A conversa também pode vir mentalmente, e isso eu acho muito legal, porque quando alguém te faz uma pergunta, não sei como, é uma pergunta de sim ou não. Quando é uma entidade que está falando, vem na lata, assim. Então é sim ou não? Sim. Sim ou não? Não. Já vem de cara, é o primeiro pensamento que vem. E é legal que sempre vai vir um oposto depois. Não sei se já aconteceu com vocês. Sim ou não? Sim. Aí depois você vem, mas não, acho que não. Por quê? O seu cérebro, quando dá o gatilho, tem a sua mente, e vem um gatilho externo, que é a entidade. Então ela deu o gatilho externo ali, do sim. Na lata você pega e passa, sua mente fala sim. Só que a sua mente, o seu cérebro não reconhece isso que está vindo externo. Então é algo que veio do além. Então, no servidor fala, não, isso não. Então ele veio o oposto. Porque como ele não sabe a fonte, ele fala, não. Então por isso que é muito comum, e no começo eu pelei muito nisso, nossa, como que eu pelei? Sim. Aí depois, não. Agora eu falava sim ou não. Será que é eu que pensei antes do sim e depois a entidade falou não, me cortando? Porque a gente fica numa luta interna entre as crenças que a gente tem desde o passado de que, ai meu Deus, eu não posso com nada sobrenatural, isso né, com todas as coisas que a gente veio acreditando aí desde há milênios até hoje, né? E aquilo que realmente está acontecendo dentro da gente é aquilo que a gente está permitindo que aconteça, né? Então, às vezes, você tem ali uma ideia clara, transmitida de forma muito clara, e você fica, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que sou eu que estou pensando isso? E estou achando que veio de outro lugar? Será que vem tantos serás, né? E daí a gente fica querendo comprovar aquilo, a gente fica querendo comprovação. Então, assim, do lado de lá, né, para eles que são entidades amorosas e cheias de paciência e de amor, eu acho que se fosse eu no lugar deles, já teria mandado passear. Porque a gente dá muito trabalho, né, gente? Vamos ser assim, vamos ser franco aqui. A gente dá muito trabalho porque quando a gente começa a tratar o sobrenatural como natural, a gente derruba muros que estão há muito tempo dentro da nossa alma. Nós já viemos de muitas encarnações que a gente se endureceu, né? A humanidade começou aberta em relação a isso, se a gente olhar a nossa história, né, de como as coisas eram antes do cristianismo aparecer, não Jesus, tá? Pelo amor de Deus, Jesus não me leve a mal. Mas o que os homens fizeram, né, depois da vinda de Jesus, que eles mataram a nossa espiritualidade e coisificaram, né, e materializaram Deus. Materializaram toda a espiritualidade. Então agora a gente está numa luta interna, cada um, a gente vê que todo mundo tem as mesmas dúvidas, numa luta interna para a gente se libertar dessas ideias de que é errado, de que é coisa da sua cabeça, que você tá louco, que você tá inventando moda para chamar atenção, que é o seu ego que tá querendo fazer isso ou fazer aquilo. Então até a gente conseguir se permitir ouvir de verdade, falar, não, isso não sou eu, isto é uma sugestão que eu estou ouvindo de um irmão que não possui um corpo como eu, que sabe muito mais do que eu e que veio para ajudar. Até a gente chegar nessa certeza e nessa tranquilidade, a gente passa por muitos obstáculos, e são esses obstáculos que as pessoas às vezes desanimam e são vencidas por eles.
e às vezes ficam ou sofrendo, porque a mediunidade é muito aberta e ela fica enxergando e vendo coisas, né? Porque quando ela se abre, você vê de tudo. É igual você sair e andar pela cidade. Tem coisa bonita, tem coisa feia, tem gente legal, tem gente chata, é um outro mundo, né? E daí você vai escolhendo os lugares onde você quer frequentar. Com a mediunidade acontece a mesma coisa. Quando você começa a abrir, você começa a ver tudo quanto é tipo de coisa, certo? E daí você tem que aprender a lidar com essas coisas e a aprender como que você faz para você selecionar aquilo que você quer ou não quer ver. Eu não sei como que isso é para vocês. Conta aí pra gente. Quais são os conflitos O começo. internos? Como foi o começo? Mario, como foi o seu começo? Eu cheguei aqui no espaço, né? A gente não tinha conhecimento de espiritualidade, não tinha conhecimento de espiritismo mesmo, né? Kardec eu lia algumas coisas assim, mas nunca tinha visto, assim, nunca tinha participado de alguma reunião nesse sentido, né? E quando a gente comecei a fazer os trabalhos, comecei a ajudar aqui e tal, aí começou a ficar mais claro, né? E diversas coisas que aconteciam comigo, eu não entendi por quê, né? E a partir do momento que nós começamos a ter o conhecimento, né, as palestras, isso foi ajudando. Então hoje eu aceito de uma forma mais natural a mediunidade, né? No começo a gente não sabia, então às vezes acontecia as coisas e falava, mas será, né? Até deixava de fazer algumas coisas, né? Enganava algumas coisas, assim, por exemplo, às vezes ouvir voz, alguma coisa assim, acabava ficando com o foninho lá, quase que escutando música o dia todo para não atrapalhar, entendeu? Então eu já cheguei a ter uma etapa da minha vida que foi assim. E eu não sabia por quê, né? Hoje a gente já tem uma compreensão e tal. Então isso, se acontece isso com vocês, fiquem tranquilos, não é doença, tá? Não é uma doença, pode ser uma mediunidade, é bom avaliar, é bom vir, né? Se puder, ou aqui ou em qualquer outra reunião que tenha aí, um pessoal que saiba identificar e orientar vocês, porque faz todo sentido agora. Hoje eu consigo fazer de uma forma mais natural, levar a vida normalmente, aí, mas tive uns momentos já logo no início lá que foram meio difíceis, né? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Rê? Fale aí, Rê, sobre a sua trajetória. A minha trajetória, o talk show. Talk show. Eu conheci também a espiritualidade meados de 90, mas foi voltando aqui para Porto Feliz que eu conheci a casa também, né? Ainda o outro Bezerra, como espírita. Então eu já tinha um certo entendimento e conhecimento, mas daí com o que foi mostrado, o que nos é mostrado aqui, tanto do plano, as experiências que eu pude ter, e fui percebendo a minha mediunidade daí, né? com a minha trajetória em si. E é bem isso que eles estão abordando mesmo. O grande vilão disso tudo é a nossa mente, né? Esse bloqueio que nós temos, e em ver que para um é mais, para outro é menos, mas é o momento e a mente de cada um que isso acontece, que você vai, digamos assim, relaxando, né? E o principal é deixar acontecer. Como o Luiz disse, não tem que ficar pensando, quem que está aqui, quem que vai vir, para mim é qual? Não, eu acho que o importante é você se propor a ajudar, a estar aqui para trabalhar bem, né? Então, para mim foi bem tranquilo, e eu acho que o essencial é o meu autoconhecimento para eu ir quebrando tudo isso daí e deixar fluir mesmo, né? Então, e uma coisa principal, que daí, né, conhecendo, estando agora no universalismo, que daí te abre muito mais a mente mesmo, né? Então, assim, foi mais fascinante ainda para mim. E a cada dia mais isso vai se aperfeiçoando e se ajustando em você, né? A tua mediunidade, aquilo que você se propôs e quem está ali. E a sensação, eu posso dizer que é maravilhosa, de poder ajudar a si e ao outro. Então, eu, na minha jornada aí, só venho agregando, só está crescendo em relação a isso, e
e muito feliz aí. E você, Si? Sabia que essa Ela achou que ela ia ficar escondida Eu aqui. achei que eu iria. Ela tava quase atrás aqui de mim. Eu tava assim, quase ó. saindo. Então, pra mim, pra ser extremamente sincera, é meio confuso ainda. Eu não consigo ter toda essa clareza. Eu posso dizer que, assim, de certa forma, expandiu a minha maneira de ver o mundo. Você entende? Porque eu acho que as coisas são muito além do que a gente está vendo, né? Eu acho que também para mim é mais essa questão da intuição, de você... Eu vou fazendo as coisas, entendeu? Mas eu não tenho essa clareza assim, se veio uma intuição, se é minha, se não é, se eu estou ouvindo alguma coisa, se eu não estou, eu não tenho essa clareza. Eu vou fazendo e vou fazendo conforme, por exemplo, se é isso que o Luiz falou, é bom pra mim, é bom pro outro, então pra mim, nem sempre eu paro e fico pensando assim, de onde que isso tá vindo, né? Se é meu ou se não é. Então, durante muito tempo, por exemplo, eu sempre gostei muito de escrever, desde que eu me conheço por gente. E aí um dia a Milani me perguntou assim, mas é você que tá escrevendo ou, por exemplo, vem, né, de algum outro lugar? E eu não soube explicar, porque até aquele dia, para mim, como eu não estava acostumada, não cresci num ambiente em que isso fosse discutido, ou que eu tivesse conhecimento até sobre isso, para mim era muito claro que era eu, você entende? E aí, a partir daquele momento, eu comecei a prestar atenção, um pouco mais de atenção, né, naquilo de que, às vezes, principalmente quando a gente não tem esse tipo de conhecimento, a gente acha que tudo é nosso, né? Só que assim, a gente está o tempo todo interagindo, tanto com quem está encarnado, quanto com quem está desencarnado, concorda? Então, para mim, eu ainda estou muito nesse aprendizado, né, de me percebendo e percebendo o mundo que existe em volta, que não é só o que eu estou acostumada a ver com esses olhos, né, ou ouvir, né? Então, assim, é muito maior do que tudo isso, mas para mim ainda estou no aprendizado. Abriu a portinha lá. Vamos ver o que tem. E eu acho que não vai acabar nunca. Não. Falou de escrever, eu acho legal que, né, todo mundo, acho que não tem quem não tenha visto pelo menos essa mediunidade por causa de Chico, né? Então Chico, né, famoso, né? No bom sentido, e é legal falar dela porque tem vários níveis, né? 3 no caso, vários, 3, mas que é a... várias, 3 só. É a intuitiva, que é a entidade... Nossa, coloquei a mão no microfone. A entidade vai dar ideia, então você está aqui para escrever e tal, a entidade vai dar ideia. Então, escreva sobre alguém que superou a morte de outra pessoa, que soube lidar com isso, e ela aprendeu que o caminho é só um caminho, que a vida não acaba, não sei o quê, e você escreve com suas palavras isso. É um tipo de psicografia, ou por desenho, deu uma inspiração e você vai, escreve um desenho, faz um desenho, escreve com suas palavras. Tem a semimecânica, que é sua mão e não é. Você sente que você está no controle dela, mas ela dá umas idas sozinhas, assim. Ela está meio mole, meio dormente. Que é a semimecânica. Metade você, metade entidade. E a mecânica, que é aí a entidade, você cata a mão e a entidade vai. Que é o que o Chico tinha, que chegou ao ponto de, numa mão, uma carta em inglês, numa mão, outra carta em português. O Chico não sabia inglês. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje em dia a gente não escreve mais tanto à mão. Por exemplo, já tem algum relato ou você já testou de alguma forma, não sei, a digitação no computador? Já, tanto que já testei e o Robson já fez um livro assim. A maioria dos livros é assim, feito agora, mas quando ele ficou doente, mas não lembro qual livro que era,
Não é a medicina da alma, não. Não, é o da física quântica. Ah, não sei. É um que ele escreveu que ele ficou doente, tem toda a história, e na cama, que ele tava de cama, ele falou, não, eu tenho que escrever. Ele pegou o computador, pois meteu bala. A gente acha que espírito é aquele povo velho que lê na carta. Então, eles são muito mais evoluídos do que a gente na questão de tecnologia. Sim, até que... Né? Então, se a minha mão pode escrever assim, ela pode escrever digitando. Sim. Então, acho que até foi uma intuição que eu tive para fazer essa pergunta. Porque eu nunca tinha imaginado isso. Isso veio na minha cabeça agora. Não é uma dúvida que eu sempre tive. Exemplo de intuição. Sim. Na prática, ó, quem sabe faz ao vivo. Verdade. E isso é legal porque além de... Às vezes a gente tem a noção que uma pessoa de idade não vai conseguir mexer em tecnologia e tal. As pessoas de idade no mundo espiritual mexem, mas que dá aula nos mais novos daqui. Porque lá tem muito mais, né? O que tem aqui é pouco comparado ao que tem lá. E isso é legal porque eles usam o que a gente tem. Então, por isso que é bom que o Milani sempre fala, estudar, tem que ler, tem que correr atrás. Por quê? As entidades, elas usam nossas informações. Então, alguém que não saberia mexer no computador, não daria para uma entidade vir, porque não tem base alguma. Como não tem, acho que, jeito melhor para explicar. A comparação entre eu e o Milani falando o mesmo tema. Porque o Milani usa todas umas palavras técnicas e eu falo, imagina que bolado e explicando o mesmo assunto, entendeu? Exatamente. Ou Vou toca dar um assunto de exemplo super-herói. fácil. Se você precisa fazer uma trilha a cavalo, você pega o cavalo A, que é treinado para isso, e você pega o cavalo B, que é simplesmente domado para aceitar uma sela, um freio e tal, mas não é treinado para este tipo de trilha. É um pangaré. A raça não Do nada. A raça não tem nada a ver, né, Luiz? Mas sim o treinamento. Então, qual que você vai ter mais êxito? Qual que você vai fazer com mais facilidade? Qual que você vai chegar mais rápido? Aquele que é treinado para fazer esse tipo de passeio. Você vai fazer um passeio de bike, né? Como a Rê gosta de fazer, né? Você vai fazer uma trilha. Você vai com uma bicicleta Caloi 10 que tem um pneuzinho dessa largurinha assim? Não. Você vai usar um instrumento que te dê condições de fazer aquele caminho sem quebrar, sem te derrubar, te dando condições de fazer aquilo. Então, para eles, para os espíritos, o médium é uma ferramenta de comunicação que a gente vai usar as opções, né? Que a gente vai usar as características do médium, como por exemplo, você vai dar uma palestra sobre psicanálise. Se você tiver um médium que tenha no cérebro dele informações, você não precisa fazer tanta força para você transmitir aquela informação. Tá na cabeça dele, você dá um simples comando, ele já pega aquela ideia e já ajuda a entidade. Por quê? Porque a incorporação ou a mediunidade ou a transmissão de informação do outro plano para o plano físico através do médium, às vezes ela não é só do espírito, ela é um trabalho em conjunto. Assim como uma pessoa e um cavalo, uma pessoa e uma bicicleta, uma pessoa e o computador, você não faz sozinho. Você usa a ferramenta, mas a ferramenta tem participação, porque ela ajuda você com as facilidades que ela te dá. Perfeito, e não é que assim não dá para fazer, você até consegue, só que vai dispor muito mais trabalho, vai demorar muito mais para que seja passada a mensagem, né? Então, quanto mais fácil for isso que o Luiz comentou perfeitamente, parte de leitura, quanto mais uma pessoa a parte de um assunto ali, que a entidade que já está meio particularizada com o que a entidade vai falar, fica mais fácil transmitir a ideia. Eu tenho um exemplo disso, acho que o Luiz comentou, do Robson Pinheiro, que ele precisou ler, eu acho que antes de escrever aquele livro, não sei se é o Consciência, ele precisou pegar um livro assim, eu não lembro qual que é o espírito que
faz o livro, mas Que falou é o assim, ó, Joseph Gleber. falou assim, ó, leia isso aqui. Aí ele falou, começou a ler, não entendeu nada com coisa nenhuma. Aí o Espírito falou, não, já tá bom, que você leu, eu já consigo utilizar, até mesmo por causa da forma como a gente se expressa, né? Se você não tem vocabulário para expressar a ideia, não tem como você expressar realmente, né? Então daí também eu acho que vem essa questão da importância de você estudar, porque o conhecimento, muitas das vezes, a gente não tem consciência daquele conhecimento, mas eu acho que se ele está no nosso inconsciente, ele já consegue ser acessado e ser utilizado de alguma forma, né? Mas isso daí me veio aqui, desde exemplos práticos que nós temos aqui, quando vem algum doutor trabalhar, se você sabe anatomia. Claro que para ele que vai mexer numa dor física, em alguma coisa, fica muito mais fácil do que muitos falar, pô, mas eu não entendo nada de anatomia. Deixa de trabalhar? Não. Mas é lógico que ela vai bem mais sendo guiada por ele do que você mentalizar e ajudá-lo em tudo aquilo que está sendo feito. Isso, o próprio conhecimento dos chakras, né? Sim, tudo. Então, teve uma época até que a gente fazia várias vezes um cursinho aí de chakras e tal, porque se você também chegar para fazer um atendimento, se você não tiver o mínimo ali, a entidade não consegue, até faz, mas se você tiver é muito mais fácil, eles já conseguem identificar os locais e tal, e já fazer o trabalho. E disso daí me veio agora das ervas. Também. Às vezes você pega um livrinho, você estuda qualquer coisa, quanto não facilita você saber o poder que elas têm para você poder manipular em casa, que seja onde for. Ajuda pra caramba mesmo, né? Já ter a informação. Verdade. Mas não deixa de ocorrer. Se não tiver, ocorre, mas com mais facilidade. Um exemplo foi o Milani, quando começou a trabalhar com o vô no começo, ele teve que ir 1 ano na Umbanda para aprender o vô na Umbanda. Então ele ficou lá para aprender, ficou 1 ano, daí depois ele falou, já aprendi. O vô falou, já tá bom. Não sei se vocês estavam na época, mas ele foi 1 ano, ficou indo 1 ano na Umbanda, constantemente para aprender, porque o vô precisava, para trabalhar aqui, precisava das informações de lá. Foi lá, mandou Milani lá, Milani foi 1 ano, depois voltou. Então, você está treinando a sua ferramenta, você está afiando a sua faca. Enfiando o que eu falo? A enxada. Enxada. Boa, enxada. É mais ou menos por aí.